O PNI foi idealizado em 1973 e formalmente instituído em 1975, tornando-se uma política prioritária de saúde pública no Brasil. A missão central do PNI é organizar a política nacional de imunizações para prevenir, controlar e erradicar doenças imunopreveníveis. Na estrutura governamental, o programa é gerido pelo Departamento do Programa Nacional de Imunizações, DPNI, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, SVSA. A gestão do programa é compartilhada de forma descentralizada entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. A esfera federal é responsável pela coordenação nacional, definição do calendário e provimento dos imunobiológicos e insumos estratégicos. As secretarias estaduais de saúde coordenam o componente estadual, gerenciam a rede de frio estadual e provêem seringas e agulhas. A execução direta das ações de vacinação, incluindo a rotina e campanhas, é de competência da esfera municipal. As salas de vacinação e imunização são as unidades operacionais finais onde o imunobiológico é administrado ao cidadão. A atenção primária à saúde, APS, possui papel fundamental na organização de serviços humanizados e na conscientização da comunidade sobre os riscos das doenças. O Brasil é referência global por disponibilizar gratuitamente 48 tipos de imunobiológicos, incluindo 31 vacinas, soros e imunoglobulinas. A introdução de novas tecnologias no PNI segue um fluxo rigoroso de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC. O Calendário Nacional de Vacinação define esquemas específicos para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Em 2025, uma mudança estrutural importante foi a substituição completa da vacina oral contra a polio, VOP, pela vacina inativada, VIP. O novo esquema da polio em 2025 consiste em 3 doses básicas, 2, 4 e 6 meses, e apenas um reforço aos 15 meses, todos com VIP. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, foi incorporada em 2025 para aplicação em gestantes no último trimestre da gravidez. A imunização materna contra o VSR visa a proteção indireta do bebê através da transferência transplacentária de anticorpos. A vacina contra a Covid-19 deixou de ser apenas de campanha e foi integrada ao calendário de rotina para grupos prioritários, como crianças e idosos. Idosos devem receber 2 doses anuais da vacina Covid-19, com um intervalo de 6 meses entre elas. Gestantes devem receber uma dose da vacina Covid-19 a cada gestação, independentemente do histórico anterior. A rede de frio é o sistema físico e técnico que garante que a vacina mantenha sua eficácia desde a fabricação até a aplicação. A temperatura padrão de armazenamento da maioria das vacinas na rede local deve ser mantida rigorosamente entre +2 graus Celsius e +8 graus C. A temperatura ideal de conservação é de +5 graus Celsius, visando garantir a potência imunogênica dos produtos. Equipamentos como câmaras científicas refrigeradas devem ser de uso exclusivo para imunobiológicos, sendo vedado o armazenamento de alimentos ou bebidas. O monitoramento da temperatura deve ser realizado no início e no final do expediente, com registros em mapas de controle diário. Bobinas de gelo reutilizáveis são fundamentais para o transporte em caixas térmicas, mas devem passar por ambientação para não congelar vacinas sensíveis. Excursões de temperatura, calor ou frio excessivo, exigem a interrupção do uso dos produtos e notificação imediata para avaliação técnica. O monitor de frasco de vacina, MFV, é um adesivo termossensível que indica se o frasco foi exposto a calor excessivo ao longo do tempo. O descarte de qualquer imunobiológico sob suspeita de alteração térmica só deve ocorrer após orientação por escrito das instâncias superiores. A segurança do paciente é regida pelos 12 certos, que incluem verificar o usuário certo, a vacina certa, a via certa e a validade certa. O acolhimento deve incluir escuta qualificada sobre experiências anteriores e esclarecimentos sobre possíveis reações adversas. A triagem na sala de vacina investiga contraindicações, como alergias graves a componentes da fórmula ou estados de imunossupressão.
Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, ESAVI, é a terminologia atual para o que antes era chamado de eventos adversos pós-vacinação. O termo, supostamente, é usado porque a relação causal entre o evento e a vacina precisa de investigação sistemática para ser confirmada. ESAVs graves, raros ou inusitados devem ser notificados imediatamente para investigação e suporte à segurança do programa. A farmacovigilância é essencial para manter a confiança da população e evitar a hesitação vacinal baseada em desinformação. O microplanejamento é a ferramenta atual recomendada pelo Ministério da Saúde para organizar as atividades de vacinação em nível local, AVAC. O objetivo do microplanejamento é realizar diagnósticos precisos do território para identificar crianças não vacinadas e barreiras de acesso. Uma das metas do microplanejamento é alcançar e manter coberturas vacinais homogêneas superiores a 95% na maioria dos imunizantes. O planejamento deve ser ascendente, partindo das necessidades da UBS até a programação de insumos do nível nacional. A Operação Gota é uma estratégia específica de planejamento para levar vacinas a populações de difícil acesso geográfico. A vacinação nas escolas é uma pauta permanente para ampliar a cobertura em menores de 15 anos e melhorar indicadores de saúde. O monitoramento rápido de coberturas, MRC, é uma atividade de campo que avalia a situação vacinal casa a casa após intensificações. A estratégia de vacinação extramuros consiste em ofertar doses fora das unidades de saúde, como em postos fixos temporários ou unidades móveis. As unidades móveis de vacinação, UMV, são veículos equipados que permitem a imunização itinerante e em horários alternativos. A busca ativa de faltosos deve ser rotina na UBS, utilizando relatórios de aprazamento do sistema de informação. A cobertura vacinal estima a proporção da população-alvo que completou o esquema primário de uma vacina específica. A meta para vacinas como a BCG e rotavírus é de 90%, enquanto para a pentavalente e pólio é de 95%. A homogeneidade de coberturas é atingida quando pelo menos 70% dos municípios de um estado alcançam as metas preconizadas. Entre 2016 e 2022, o Brasil enfrentou uma queda acentuada nas coberturas, tendência que começou a ser revertida em 2023. Em 2024, vacinas essenciais como a BCG e a tríplice viral voltaram a registrar coberturas superiores a 90%. O sistema oficial de registro é o SIPNI, que deve ser alimentado nominalmente para permitir o rastreio individual de cada cidadão. A integração de dados com a Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, visa a continuidade do cuidado entre os setores público e privado. Um erro de registro, como marcar uma terceira dose como primeira, pode subestimar a cobertura vacinal real de um município. Denominadores populacionais defasados, dados do IBGE antigos, podem distorcer os cálculos de cobertura vacinal. A vacinação simultânea de diferentes antígenos é segura e recomendada para evitar oportunidades perdidas. Uma exceção à simultaneidade é o intervalo entre a vacina da febre amarela e a tríplice viral em crianças menores de 2 anos. A vacina BCG protege contra formas graves de tuberculose e geralmente deixa uma cicatriz no braço direito. Não se recomenda mais a revacinação de crianças que não desenvolveram a cicatriz da BCG, exceto em casos específicos de hanseníase. A vacina pentavalente é administrada aos 2, 4 e 6 meses e protege contra 5 doenças diferentes. A vacina contra o rotavírus humano é de administração exclusivamente oral e possui janelas de idade rígidas para aplicação. Se a criança cuspir ou regurgitar após a vacina de rotavírus, não se deve repetir a dose. A vacina pneumocócica 10 valente protege contra pneumonia, meningite e otite média em crianças. O reforço da vacina Pneumo 10 deve ser feito preferencialmente aos 12 meses de idade. A vacina contra a febre amarela é indicada a partir dos 9 meses, com reforço obrigatório aos 4 anos para garantir proteção duradoura. Pessoas que viajam para áreas de risco devem se vacinar contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes da viagem.
A tríplice viral protege contra sarampo, cachumba e rubéola, sendo exigidas 2 doses até os 29 anos. Trabalhadores de saúde devem ter 2 doses da vacina tríplice viral registradas, independentemente da idade. A vacina contra o HPV é aplicada em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos na rotina. Imunocomprometidos e vítimas de violência sexual podem receber a vacina HPV em esquema de 3 doses até os 45 anos. A vacina DTPA, a celular, é obrigatória para gestantes a partir da 20ª semana em todas as gestações. A aplicação da DTPA na gestante visa proteger o recém-nascido contra a coqueluche nos primeiros meses de vida. A vacina influenza agora faz parte do calendário de rotina para crianças, gestantes e idosos, além de campanhas anuais. A vacina contra a hepatite A é administrada em dose única aos 15 meses de idade. Povos indígenas possuem recomendações diferenciadas, como a oferta da vacina varicela sem limite de idade. A vacinação nas fronteiras é estratégica para evitar a importação de casos de doenças já eliminadas no Brasil. O complexo econômico industrial da saúde atua para que o Brasil seja autossuficiente na produção de vacinas essenciais. O combate à desinformação e fake news é citado como um dos principais obstáculos para recuperar coberturas. A hesitação vacinal pode ser combatida através de parcerias com lideranças comunitárias e religiosas. O PNI enfrenta desafios logísticos imensos para manter a rede de frio em regiões amazônicas e áreas remotas. A alta rotatividade de profissionais nas salas de vacina exige programas constantes de educação permanente. A vacina contra a dengue, atenuada, foi introduzida no SUS focando inicialmente em adolescentes devido ao perfil epidemiológico. O monitoramento da estratégia de vacinação, MEV, é essencial para ajustes de metas durante o ano civil. A vacinação de bloqueio deve ser realizada em até 72 horas após o contato com caso suspeito de sarampo. Pessoas com doenças hemorrágicas devem receber vacinas com agulhas finas e pressão firme no local por 2 minutos. Esquemas de vacinação iniciados nunca devem ser reiniciados, apenas completados com as doses faltantes. O uso de corticosteroides em doses elevadas pode exigir o adiamento de vacinas de vírus vivos por até 3 meses. A vacina BCG pode causar reações locais esperadas, como uma pápula que evolui para crosta e cicatriz. Nutrizes que recebem a vacina da febre amarela devem suspender a amamentação por 10 dias se o bebê tiver menos de 6 meses. O PNI utiliza o sistema PEPS, primeiro que expira, primeiro que sai, para evitar o desperdício de doses por validade. Perdas técnicas ocorrem após a abertura do frasco, sendo comuns em vacinas com curto prazo de validade pós-abertura. Perdas físicas são causadas por quebra de frascos, validade vencida antes da abertura ou falhas na refrigeração. A rede de imunobiológicos para pessoas com situações especiais, RIE, garante acesso a vacinas para pacientes com comorbidades. Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, CRIE, atendem indivíduos com quadros clínicos complexos. O registro da vacinação no cartão de bolso do cidadão é um direito e uma ferramenta de vigilância importante. A atualização constante do censo vacinal em aldeias indígenas ajuda a reduzir a perda de oportunidades. O PNI busca integrar ações de vacinação com outros serviços de saúde, como pré-natal e consultas de rotina. A comunicação com a mídia deve ser baseada em fatos científicos para evitar o sensacionalismo sobre eventos adversos. Planos de contingência são vitais para proteger o estoque de vacinas em caso de desastres naturais ou falta de energia. O PNI completou 50 anos como um patrimônio da saúde pública brasileira, adaptando-se a novos desafios tecnológicos.